Todos, e aí, tudo bem? Como é que foi a semana? Como estão vocês? Bem, estamos aqui novamente para concluir o último ponto lá de Provérbios capítulo 6, que é um pontinho que fala sobre a questão de ser fiador. E a gente vai falar exatamente esse ponto que ficou em aberto ainda, e daí para frente vamos falar depois dos demais provérbios. Realmente eu vou destrinchando com calma cada ponto para não deixar nada em branco. E vamos falando sobre todo o livro de Provérbios, que esse é o objetivo, tudo bem? Então vamos lá, aquela primeira parte de Provérbios capítulo 6, em que fala, filho, você é fiador de alguém? Ponto 1, uma pergunta que é colocada aí. Você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e está preso a uma promessa? Segunda pergunta. Você está na mão de uma pessoa, né? Vá logo e peça que essa pessoa livre você dessa obrigação. 1. Não durma. 2. Não descanse. 3. Saia dessa armadilha. 4. Aprenda a ser livre como um pássaro, como uma gazela. E letra B, tá? Que é o ponto A, né? Que o ponto B. Escape desse caçador. O que está sendo dito aí nessa parábola, nessa entrelinhas aí, o que é dito aí? O que é dito é a questão da liberdade. O que está em jogo aí o tempo todo é ensinando de forma prática, sem dizer a palavra, de você ser uma pessoa livre. O que é de fato ser livre, o que é liberdade, tá? Vamos explorar um pouco sobre esse assunto. O fato da característica de uma ave e de uma gazela, tá? Que é você comparado aqui nessa parábola, é o fato de você ser livre. Tanto uma gazela quanto também um pássaro, eles são totalmente livres. A liberdade está inerente a eles. Então, aprender a escapar do caçador. Escapar do caçador significa de uma figura individual. Uma figura individual que está privando da liberdade. Então, para entender o que é liberdade na ótica de um pássaro, liberdade na ótica de uma gazela, temos que aprender algumas características com esses animais. Então, liberdade, a primeira coisa que você tem que aprender é a ideia da universalidade, ou seja, ser universal para todos, desculpa, tá? Então, liberdade tem que ser igual para todos, tem que ter o princípio universal. Quando há o princípio universal, é igual para todos. A Torá, tá? A Bíblia, ela fala o tempo todo da ideia de liberdade. Ela fala de liberdade em uma época em que a escravidão de pessoas era algo natural, era algo que era inerente à sociedade. Como que eu vou falar de liberdade para alguma coisa que na época não era nem a palavra liberdade, era bem conceituada ou compreendida? O que era a compreensão lógica da época era a escravidão. Então, a Torá, ela tem esse princípio de falar ponto a ponto de liberdade. Sabe aquele vídeo que eu falei sobre o terremoto? Que a gente esquece que está lá e vai falando, quando ocorre o terremoto propriamente dito, aí descobrimos que existe as placas tectônicas. Pois é, são as ideias. A ideia ela foi minando, foi falando, um dia, um ano, 1000 anos, ponto a ponto, até que nasce a liberdade dentro do nosso século, que ainda não nasceu propriamente dito, mas a ideia seria essa. Se compararmos hoje com os tempos antigos, houve um grande avanço em várias áreas para a área da liberdade. Então, uma das coisas que nós temos que compreender é que a liberdade é uma ideia universal para todos. Não adianta eu pensar na minha liberdade, só na minha liberdade, e esquecer que o outro também precisa de liberdade. A existência da liberdade para o outro faz com que haja liberdade para mim. A falta de liberdade para o outro me gera, a médio prazo, uma escravidão para mim também. Então eu tenho que me preocupar com a liberdade do outro, porque o outro vai se preocupar com uma liberdade para mim. E assim a sociedade em si será livre. Então a ideia da liberdade, a Torá aqui colocou a praticidade em primeira mão e depois a teoria seria explicável. O que estamos fazendo aqui, eu estou explicando
como o processo inicia teoricamente e a prática dessa liberdade. Então vamos dar um exemplo aí. Quando você pensa ter uma casa, tá? Você fala, eu tenho a liberdade de comprar a casa ou comprar uma casa. Isso não é liberdade, isso é poder. Você tem a liberdade de poder, de comprar, ter posses, ter troca. Então é poder. Todos têm a liberdade de comprar uma casa. Novamente, ainda continua poder, porque nem todos podem comprar uma casa. Nem todos têm o poder de comprar uma casa. Então, o que seria poder? Poder é bem equivalente a capacidade e privilégio. Se você tem capacidade, se você tem privilégio, você tem poder, que não está inerente à ideia da liberdade. Liberdade de poder comprar uma casa ou ter uma casa tem que ser para todos, independente da capacidade ou independente do privilégio. Então, o que seria liberdade? Como seria visto a liberdade? Como é que um pássaro vê a liberdade e a gazela vê essa liberdade? Então, vamos lá. A definição não pode ser uma ideia contraditória, né? Eu não posso chegar aqui e falar sobre alguma coisa que se vai se contradizer com outra. Então, as ideias têm que estar alinhadas. Então, ponto a ponto, vamos chegar a esse comentário, né? Então, quando você usa a expressão eu sou livre para ter sua casa, isso é roubo. Eu sou livre para ter a sua casa, é roubo. Um era a questão de poder, que não é liberdade. O outro agora ainda continua não sendo liberdade, continua sendo roubo. Aí você melhora a frase, não, tudo bem. Então, você tem a liberdade para ter a sua casa. Ok, você tem a liberdade para ter uma casa. Ok, liberdade. Então, já que eu tenho o poder, ou seja, já que eu tenho a liberdade para ter uma casa, eu vou encontrar um grupo de pessoas. Vem cá, vocês aí. Eu tenho a liberdade de poder ter uma casa, né? De poder ter uma casa. Então, se eu tenho essa liberdade de ter uma casa, eu quero que vocês vão lá e construam uma casa para mim. Então, mas é a turminha, e aí a gente vai, tudo bem, você é legal, você é uma pessoa, gente boa, então a gente vai construir uma casa para você. Não, você vai ter que pagar pra gente ter a sua casa. Então, essa ideia, ou vou pegar aquela turminha e vocês vão lá e constroem para mim. Estou escravizando. Então, quando eu tenho a ideia que eu tenho a liberdade para ter uma casa, significa roubo e mais escravidão. E o outro ponto é, se eu sou livre para ter a sua casa, eu estou roubando. Vou lá, pego a sua casa. E o outro agora, eu sou livre para ter uma casa. Então eu vou usar de qualquer meio para ter uma casa. Então eu vou até escravizar. Não é liberdade ainda. A Torá, ela trabalha esse exemplo aqui o tempo todo sobre eu sou livre para ter uma moradia, ou ter uma casa, né? Desde que eu não tome a moradia do outro. Colocamos regras. É exatamente a função da Torá. Ela coloca regras universais em que haja liberdade para que não haja escravidão. Não pode roubar, não pode escravizar. Se eu não posso roubar, se eu não posso escravizar, eu tenho que ter regras universais. Independente que você conheça ou não conheça, essas regras são universais e são para todos. Então, a liberdade aí para uma pessoa, de acordo com a Torá, 1 é ter moradia, 2, ter educação, 3, ter saúde. Então, no momento que eu tenho moradia, está inclusa a ideia de segurança. Quando tenho educação, está inclusa a ideia de instrução. E quando tenho saúde, está incluso a ideia da preservação da vida. Isso é liberdade. Então, a ideia de liberdade é o fato de você ser livre para ter uma moradia, desde que não tome a moradia do outro. Pegaram a ideia? Bom, muito bom. Quando você tem que fazer que os outros paguem para ter algo que é seu, ter moradia, ter educação, ter saúde, faz com que o outro tenha que pagar, isso é uma coerção.
Logo, está errado. Então deixa de ser realmente Torá. O princípio da Torá é de liberdade do começo ao fim. Desde Bereshit, ou Gênesis, até Malaquias. É o tempo todo falando sobre liberdade. Liberdade. Ah, Edalmo, e o Novo Testamento não fala de liberdade? Não, o Novo Testamento não fala de liberdade. O Novo Testamento fala de coletivismo. Mas isso aí é um outro assunto que a gente vai abordar lá na frente, em um outro vídeo que é muito mais complexo. Mas só para ter uma ideia. Por que essa diferença chamada de Velho Testamento e de Novo Testamento? É colocado aí pelo Império Romano porque o tempo todo a Torá, tá, e os livros poéticos e até Malaquias está falando de liberdade. Já do livro de Mateus até o livro chamado Apocalipse é chamado de coletivismo. Pegar a ideia do Império Romano embutido, entranhado na própria Bíblia, um livro secular tão bem divulgado, por que coletivismo? A ideia de liberdade não soa bem para o Império Romano, mas a ideia de coletivismo soa muito melhor e muito mais assim controlador para o Império Romano. Mas isso foi só um parênteses, voltando para cá. Então a ideia de liberdade é moradia, educação e saúde. Então você tem liberdade para ser feliz, isso é fato. O que seria essa liberdade? É o fato de você ser feliz, tá? Então ser feliz está dentro da ideia de ser feliz. Você tem que ter essa mentalidade de ser feliz. Se isso lhe faz feliz, isso é liberdade. Quase aí, mas não é por aí, tá? Sou feliz para bater nas pessoas? Isso me faz feliz. Não é liberdade, tá? A liberdade é realmente trazer a felicidade para você, mas ela tem regras. E essas regras não podem ser desobedecidas, porque ela não pode prejudicar o outro. No momento em que você se sente feliz em bater em outras pessoas, sem o consentimento delas, logo você está fazendo problemas, está transformando o outro, não está visando o espaço do outro. E logo, isso é o que? O princípio de escravidão, porque está fazendo algo que o outro não consentiu. Então temos aí o problema das constrições, né? O problema das constrições é quando você esquece da existência do outro. Você não pode ter ideias contraditórias. Ponto 2. A existência da outra pessoa é um ponto que tem que ser observado. Um corpo de uma outra pessoa, você não pode usar o corpo de uma outra pessoa sem o consentimento dela. Se você usa o corpo de uma outra pessoa para satisfazer sua felicidade, você está simplesmente levando essa pessoa à escravidão. A ideia do fiador. O fiador, ele tem uma ideia de uma segurança, mas essa segurança está em jogo a sua liberdade. E a Torá coloca do começo ao fim: evite a escravidão, evite ser fiador. Se é fiador, fique livre disso, corra atrás para ficar livre de ser fiador. É fundamental manter em questão primordial a liberdade. No Nordeste, principalmente no Nordeste, né? O pessoal tem uma preocupação tremenda com o nome. E algumas regiões do Brasil já não tanta, mas a maior parte do Nordeste tem uma preocupação tremenda e demasiadamente com o nome limpo. Isso porque a ideia de ter o nome limpo, você está livre. Você está livre referente a fiador, a empréstimos, a pessoas que bancam por você. Ou seja, a questão de ser fiador não é que você está emprestando, mas você está colocando o seu nome. A Torá recomenda que você não seja fiador, que você pague como presente, mas que mantenha a sua liberdade sempre intacta. Então, voltando, que eu tenho essa mania de fugir do assunto, né? Usar o corpo de outra pessoa sem o consentimento dela é escravidão. Agora, se é o Muay Thai, né? Você quer lá
a pessoa A e a pessoa B consentiram em apanhar. A pessoa se sente feliz em bater. A minha felicidade é fazer o Muay Thai porque eu me sinto realizado em bater em uma outra pessoa. Só que a outra pessoa consentiu em apanhar por mim no Muay Thai. Só tenha cuidado aí de não machucar o olho um do outro. Mas aí há consentimento, então não é escravidão. Entendeu a diferença? Do que eu pegar uma pessoa que não consentiu que ocorresse uma briga, não houve nenhum consentimento. Se não houve nenhum consentimento, logo você está transformando a outra pessoa em escravo. E isso, pela Torá, é crime. Não é possível, é errado. Negar o fato que ela não é dono dela mesmo, também é errado. Tem algumas pessoas que têm um relacionamento afetivo, namorado, e aí tem um ciúme. E esse ciúme é o fato de controlar a vida do outro sem o consentimento desse outro. Também é a ideia do princípio da escravidão. Não pode. É o fato de eu ter a minha felicidade em custa que o outro concorde com os meus gostos, com as minhas ideias, sem existir um consentimento previamente do outro. Se não há um consentimento prévio do outro, não é possível. Então aí existe a questão esquecer da existência do outro. Tem que se lembrar que o outro tem o seu espaço. Bom, é desejável, né, uma ideia até arbitrária, é o fato de você tem que estar observando os seguintes pontos. Ser mais feliz possível. São 3 pontos desejável dentro de uma liberdade. Ser o mais feliz possível. A ideia da algo universal, ou seja, é para todos, não é só para mim, tem que ser para todos, que é a ideia da liberdade. E não posso interferir na liberdade do outro. Observando os 3 pontos, você é livre. E exatamente nesse pequeno versículo, são 3 versículos, né? Deixa eu verificar. Exatamente, são uns 4 versículos. Essa parte de Provérbios, logo no começo, fala sobre a questão de ser o mais feliz possível, ser livre. A ideia universal, que é para todos, não é só para você, é para todos. E não posso interferir na liberdade do outro. Tenho que observar esses 3 pontos. Logo, você é livre para buscar a felicidade. Então, você é livre para buscar a felicidade. No momento em que você é livre para buscar a felicidade, você resolve a questão da escravidão. Então, buscar é a palavra. Você é livre para ter a felicidade. Então, ter felicidade, outras pessoas têm que prover. O fato de você ter felicidade significa que as outras pessoas terão que prover essa felicidade. E aí que a Torá entra não a seu favor. Pelo contrário, ela só é a favor no momento que você vai buscar essa felicidade. E não o fato de você ter essa felicidade. Ter felicidade significa estar buscando através de outras pessoas. Então, buscando através de outras pessoas a sua felicidade é o fato de ter. E isso aí é escravidão, não é aceitável pela Torá. Você é livre para colaborar com a felicidade. Ou seja, para colaborar com a felicidade é não ter o direito de forçá-los. Ou seja, em outras palavras, você precisa ter a colaboração de forma das outras pessoas para que tenha o direito de forçar. Você vai forçar o outro a colaborar para a existência da sua felicidade. Também é um ato de escravidão. A Torá coloca que você deve buscar a sua felicidade, deve construir, deve executar para ter êxito. Bom, turma, eu vou dar uma paradinha aí, daqui a pouco eu estou voltando, porque são 19 e eu não posso ultrapassar dos 20 minutos. Então, o próximo vídeo eu ainda vou estar no Provérbio capítulo 6 e vou finalizar esse pequeno ponto, que é a questão da liberdade. A liberdade que é dada na ótica, no ponto de vista de um pássaro e de uma gazela. No mais aí, queridos, um shalom para todos aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!